Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos iniciando mais um episódio do Rota do Sabor, que nessa temporada tem explorado o Brasil, seus ingredientes, os seus territórios e produtos que são a marca registrada de cada um deles. Hoje o nosso ingrediente vai ser o café e quem vai nos guiar nessa viagem é a chefe Tássia Magalhães, do restaurante Nelita de São Paulo. Tássia! Olá, tudo E aí, bem? tudo bom? Tudo jóia? Bem-vindo. Obrigado. Nelita, né? Desde 2021. Desde é 2021. Isso? Vamos fazer 2 anos agora. Impressionante, ficou tão gostoso aqui, tão aconchegante, né? A sensação de casa, né? De noite, então, fica... Eu sempre falo que o Nelita de noite é mais especial. Não, é verdade, é acolhedor, assim, né? E aqui você tem pelo menos 3 ambientes diferentes, né? Sim. Aqui Eles funcionam diferente? Aqui tem mesas tradicionais, né? Mais clássicas. Aqui é um ambiente um pouco mais de restaurante. Ali vamos andando que eu vou te mostrar. E a minha ideia era que tivesse sensações de cômodos diferentes. É que a gente tem essa mesona, que na verdade é o bar do Nelita, que não tem essa sensação de bar. Se a gente tirar essa parte aqui que tem das garrafas, não imagina que aqui é um bar. E as pessoas sentam e fazem o jantar aqui também. Porque aqui as pessoas para essa comem sensação. também. Pode ser uma espera, um bar ou... Normalmente as pessoas que sentam aqui para esperar já fazem o jantar aqui mesmo, também por ter essas cadeiras mais confortáveis, né? Essa foi a ideia de ter um ambiente muito confortável mesmo, não com cara de bar, de um bar tradicional. E aí, seguindo... Como aqui é muito pequenininho, então tive que fazer um belo de um aproveitamento. Aqui a gente tem a cozinha, que é 100% aberta. Uma cozinha onde eu trabalho só com mulheres. E tem esses lugares também que você fica muito perto da cozinha, né? Que as pessoas falavam, nossa, só via isso em restaurante japonês. Porque tem fogo. E a gente conseguiu fazer uma cozinha assim, bem próxima no Nelita. Aqui nesse balcão é onde você serve os menus de degustação, né? E nos outros ambientes é um menu à la carte. Um menu à la carte, isso mesmo. Para fazer a degustação tem que ser sempre aqui, nesse balcão da cozinha. Porque a gente consegue fazer um acompanhamento mais de perto. E vai soltando os pratos. Isso. Legal, vamos sentar um pouquinho para conversar sobre sim. a sua carreira meteórica, né? Vamos sentar aqui mesmo? Comecei com 18 para 19 anos. Na época eu comecei como estagiária do Pomodori, quando o Jefferson ainda era o chefe. Era até pequenininho. Fiquei 10 anos no restaurante, 10 anos no Pomodori. E aí eu fui subindo e cheguei a chefe do restaurante, saí depois de 10 anos e abri uma outra casa que era uma casa só de arroz. O Nelita realmente é a minha casa mais famosa, na verdade porque foi o primeiro restaurante fine dining, né, que eu abri do zero, porque eu fiquei muito conhecida no Pomodori, mas não era o meu restaurante que eu tinha criado, que eu tinha feito do zero. Então, tinha uma época que as pessoas sempre falavam Tássia do Pomodori, porque eu fiquei muito tempo lá. Mas o Nelita, eu participei da escolha dos azulejos, então de tudo. Então tem 100% minha cara, tem a minha identidade. O Pomodori era um restaurante de cozinha italiana clássica, né? E quando o Jefferson Rueda, ali ele começou a fazer alguma coisa de cozinha caipira e começar, enfim, dar um tom um pouco mais autoral. Mas ele sempre foi, inclusive quando você assumiu, um restaurante de cozinha italiana mais clássico do que autoral, né? Aqui agora no Nelita você talvez esteja invertendo um pouco isso.
No Pomodoro tinha essa pegada muito mais clássica mesmo. Por mais que o Jefinho começou a fazer algumas coisas relacionadas à cozinha caipira, cozinha de imigrante, o foco sempre foi a cozinha italiana clássica, que aqui no Nelita eu quis fazer completamente diferente. Como era meu primeiro restaurante, e meu primeiro restaurante italiano mesmo, eu falei, não, eu quero fazer ele com a minha identidade, com a minha alma. Então, eu uso a base clássica, mas os pratos são completamente autorais. Especialmente os que você serve aqui nesse balcão, né? Sim. Que é o menu degustação. Sim, o balcão aqui, ele é só menu degustação. Então, às vezes, a gente teve menu aqui na casa que só tinha uma massa. E quantos pratos? Eram 11. Agora 11? A gente tem uma menu degustação de 10 etapas. Mas as pessoas que vêm aqui gostam muito das massas, eu acho que é o ponto forte. Ainda bem, porque é um restaurante italiano, mas é o ponto forte, assim, são as pastas. Tem uma outra característica aqui do restaurante, que é o fato que só tem mulheres trabalhando na cozinha. Isso foi uma coisa intuitiva ou foi uma decisão política tomada? Agora sim, é uma decisão. Mas o Nelita, o nome do Nelita, acho que eu vou falar um pouquinho, porque o nome do Nelita é referência à minha mãe, que é uma mulher que sempre me inspirou e é uma homenagem a ela. Então, para essa homenagem ainda se estender, eu quis homenagear as mulheres também e trazer mais mulheres para as cozinhas profissionais. Eu acho que agora a gente tem uma leva muito grande de meninas que querem trabalhar na gastronomia e a gente também tem mulheres que estão representando isso. Trouxe as meninas para trabalhar na cozinha comigo, então é uma cozinha 100% de mulheres por opção, para realmente fortalecer isso, para a gente ter cada vez mais mulheres trabalhando em cozinhas profissionais. Você sentiu preconceitos, pressões pelas condições de ser jovem e de ser mulher na sua carreira? Pode se abrir agora, fala a verdade. Não, claro. É assim, antigamente, quando eu respondia essas perguntas, eu não tinha muita ideia, porque a gente não se falava, e eu acho que eu nem entendi o que era esse preconceito. Hoje, eu acho que eu acabei me impondo muito na cozinha, então não deixei que isso acontecer. Mas analisando a minha maneira de liderar naquela época, que era uma maneira mais autoritária, eu acho que isso tudo era uma defesa para me bloquear desse preconceito, do machismo em si que acontecia dentro da cozinha, porque a cozinha era feita só por homens. Eu tive muita sorte, pois eu sempre me dei muito bem com todos, então isso para mim facilitou bastante. Mas já aconteceram alguns episódios, sim, assim, eu tive que me mostrar muito mais forte do que, por exemplo, se tivesse um homem no meu lugar. E tanto que eu adotei uma política completamente diferente de liderança com as meninas. Eu sempre falo que hoje eu tenho uma liderança muito mais de exemplo, de respeito, do que uma liderança que eu tinha que ter com um monte de homem na cozinha, que eram mais velhos que eu. Então, eu tinha 23 anos, eu estava liderando gente que tinha 45, e é difícil. Então, eu tinha que ter essa liderança muito mais autoritária, mostrar que eu era tão forte quanto eles. E hoje, eu não preciso disso. Escuta, vamos falar um pouquinho da comida aqui? A gente podia servir já alguma coisa, para a gente conhecer um pouco o tipo de cozinha que você faz aqui no restaurante. Ali, eu estou vendo a Débora que está ali se insinuando. Pede para ela fazer, então, alguma coisinha já para a gente. Claro, por favor. A gente vai provar agora um prato novo do menu, que são vieiras, um molho beurre blanc, que é um molho à base de vinho branco, manteiga. A gente faz uma redução ácida e aí depois vai adicionando manteiga e vai emulsionando isso. Então ele fica um molho bem cremoso, brilhante, clarinho, mas é com muita manteiga, base realmente de manteiga. Aí depois a gente tem as vieiras. Eu normalmente sempre coloco uma manteiga no azete e aí faço a selagem só de um lado, para não correr o risco da vieira ficar borrachuda. Guanciale, que é a bochecha do porco. Guanciale fatiado bem fininho. E finalizamos com o mel. Mel de saíque.
Débora. Obrigado. Olha que bonito que tá. Obrigado, querido. Obrigada. Nossa, o guanciale transparente, parece um lardo, né? E aqui tá cru, né? Cru quer dizer, ele é curado, né? Uhum. Tô comendo de colher aqui, ó. Pode? Claro, eu sempre como tudo de colher. Pra conseguir pegar o molho. Então, o guanciale é aqui de São Paulo, produtora de São Paulo, do estado de São Sim, Paulo. estado de São Paulo. Esse mel é do sul. Do Paraná. E a manteiga E a do manteiga Distrito do Federal. Distrito Federal. Sim. Uma manteiga que eu fiquei procurando bastante, fiz muitos testes e eu gostei muito. A Blanc tá deliciosa. Uma acidez gostosa. Acidez com a doçura da Vieira, fica perfeito, né? Parabéns. Obrigada. E o vinho também de um produtor local brasileiro. É, brasileira do sul, da Vivente. Aqui a gente tem o Petinat. Que é um vinho petillant, né? Que é É isso. ligeiramente gaseificado. Gaseificado naturalmente, claro, não é Não é refrigerante. adicionado. Isso, claro. não é adicionado gás. Mas a primeira fermentação já dá esse... E eles estão produzindo bastante esse Petinat na Vivente. A gente gosta muito. Bom, bacana, olha, eu vou continuar aqui atacando as vieiras e o vinho e depois vamos seguir que eu quero um prato de massa, afinal de contas Tem que ter, né? a sua tradição, né? Tem de volta no próximo bloco, comendo, conversando mais um pouquinho com a Tássia Magalhães aqui no Rota do Sabor. Até já. Agora sim. Agora nós temos uma pasta. Um piatto de pasta. Tá lindo aqui com essas florzinhas todas. Aqui é um agnolote de queijo de cabra, um molho de limão confit, purê de alho negro e mel. E esse sempre eu aconselho comer com colher também, para conseguir pegar o ravioli todo com um pouquinho do molho. O aroma tá delicioso já. Qual que é a história do prato? Essa Tá no seu menu normal? Tá. E ele, desde o início, é um prato que é uma pasta que eu não posso tirar do Nelita, senão as pessoas acham que elas fazem uma revolução. Uma revolução aqui dentro, porque é uma loucura esse prato, as pessoas gostam muito. E eu acho que ele retrata bem, assim, a minha forma de cozinhar pasta, é bem delicada. Tem essa acidez que eu gosto bastante. E as massas a gente produz todas aqui no Nelita. Então, tem as massas secas e as massas frescas. Massa seca também, que é mais complicado, né? Sim, a gente produz aqui também. Então, hoje no menu tem o linguine, que a gente produz aqui, e o fusilli rosso. E as massas também são bem delicadas, não são massas muito grosseiras. Me conta, assim, passo a passo, como é que ele é feito? É um molho de limão confit, então a gente pega o limão siciliano, confita ele, faz um doce, como se fosse um doce de limão siciliano. E aí depois faz uma redução de limão, creme de leite e depois adicionado esse doce de limão confitado e mel. A massa é gema e farinha. Aí o recheio a gente faz uma mescla com queijo de cabra, faz esse recheio macio e um purê de alho negro.
gosto de trabalhar com poucos ingredientes. Então, normalmente eu nunca trabalho com muitos ingredientes num prato só. Aqui tem uma brincadeira que é parecida também com o prato de Vieira, que é uma brincadeira de acidez e doçura, né? Então tem o limão, mas é um limão, uma compota de limão, então é doce e ao mesmo tempo é ácido, né? Eu gosto muito, eu gosto de brincar com o ácido e com o dulçor, sabe? Acho que combina bastante. Traz e o queijo de cabra, ele tem sempre uma ponta de acidez maior. Maior. Então no fim termina tudo casando, assim, né? Somando, né? E se complementa, né? O efeito ficou muito bom. Bom, você disse que no início só tinha uma massa no menu de degustação, agora tem mais? Né? Agora a gente tem, são duas. São duas massas, são três massas, numa sequência de 10 pratos. Eu já comi ali no balcão e eu vi que não tem bateção de cabeça, né? Impressionante. Não. 8 mulheres ali no mesmo espaço, assim, de 1,5 metro ali de recuo, mas tudo funciona meio harmonicamente, né? Sim, não parece que está atendendo tanto não, a gente tenta manter ali a tranquilidade para as meninas trabalharem com bastante organização. Então tem que ter essa é que eu sempre falo para elas, precisa ter esse trabalho em grupo, porque não dá para cruzar a cozinha toda hora, é uma cozinha pequena, então tem que saber trabalhar em grupo. A pessoa que está da direita passa as coisas para a pessoa que está na esquerda, as coisas da esquerda passam para a direita, então tem essa comunicação, facilita muito. E que pareça esse balé mesmo, que as coisas estão treinadas. E estão treinadas. Na sua carreira aí de acho que uns 15 anos, né, na cozinha ou mais, você sentiu uma diferença em relação àquele assunto que a gente estava falando da proximidade entre o restaurante e o produtor, entre o chefe de cozinha e a origem do alimento menor? Como que era? Não, quando eu comecei não tinha isso. Principalmente para mim que trabalhava no restaurante italiano, então você buscava produtos sempre importados. A minha ideia quando eu fui fazer o Nelita era ter exatamente isso, ter a cozinha italiana trabalhando com produtos que eu encontro aqui no Brasil, produtos que eu encontro no interior de São Paulo. Então acho que essa dinâmica, essa mudança mesmo na gastronomia mundial fez com que a gente tenha essa proximidade muito do produtor que está no nosso lado, às vezes está no nosso quintal e a gente não sabe. Eu acho que a qualidade melhora muito. Então, para mim, aqui no Nelita é muito importante ter esse contato com os produtores. Vou dar um exemplo. Eu não uso pecorino que vem de Roma. Eu uso um queijo pecorino de um produtor aqui do interior de São Paulo. Tem uma outra vantagem que é você poder ter coisas com a sua cara, né? Porque quando você vai no mercado, você compra os produtos que estão no mercado. Quando você conhece o produtor, você pode falar, olha, eu gostaria... Você tira aquela padronização, né? Fala, para mim você pode fazer uma partida desse queijo, só que um pouco mais maturado, ou um pouco menos ácido, enfim, ter a sua cara, né, nos ingredientes. Você personaliza, né? Você consegue... Para cada prato que você está fazendo, consegue ter aquele ingrediente do jeito que você imaginou. Quando você vai no mercado, você tem que adaptar. Quando você consegue passar isso para o produtor, a ideia do prato passa realmente a ser a que está na cabeça, né? Você fala, putz, eu queria um prato com um pouco mais de gordura. Eu conversei muito com o meu produtor de manteiga sobre isso. Esse do Distrito Federal que você mencionou. Isso, então assim, várias vezes ele mandava teste, prova, o que você acha disso? Não, ainda não tá legal, precisa que seja assim. Então, por exemplo, eu uso a mesma manteiga na confeitaria que eu tenho e aqui, só que lá eu recebo de uma maneira, aqui eu recebo de outra, porque são para usos distintos, né? São usos diferentes. Agora, a gente hoje queria falar também sobre café, né? Que é um ingrediente super brasileiro. O café na sua história é importante? Você é das loucas por café ou não? Nossa, sou muito louca por Acorda café. de manhã já sonhando com o cheiro, como é que é? Não, eu gosto muito, muito, muito de café. Gosto mesmo. Tenho até que me segurar para não tomar muitos cafés durante o dia. E eu abri um café recentemente e eu fiquei... Que é o Meg? O Meg. E eu mergulhei nesse mundo do café para entender sobre os cafés.
E para mim é um mundo assim que tem muitas informações e que a gente não conhece nem um terço, porque é uma variedade e as pessoas agora realmente estão tendo um cuidado com o café que fica aqui pra gente, né? Então isso é muito legal também. Para vocês terem uma ideia, quem acha que café é coisa de São Paulo, Minas e Paraná, a gente vai mostrar agora um pequeno trecho do programa de um colega nosso, aqui do Sabor e Arte, o Renato Bueno, que foi visitar uma produção pequena, familiar, de café em Rondônia. Um café premiado e reconhecido como uma região já delimitada e produtora de café. Vamos ver o Renato aí contando. Eu me chamo Poliana Perrucci, sou cafeicultora aqui nas Matas de Rondônia. Região da indicação geográfica dos robustas amazônicos. Um café com chocolate, caramelo, acidez equilibrada, corpo maravilhoso. E somos de uma região com uma produtividade diversa. Temos mulheres, jovens, quilombolas, indígenas, todos produtores em volta de uma única cultura. Venha você conhecer a nossa região, o nosso estado e principalmente o nosso café. Cadê o café? Nada tem cor de café aqui. Você me enganou? Esse que é o legal. Aqui a gente trouxe um café, sem ser o café óbvio, coado, um expresso. É o limoncello que a gente produz aqui no Nelita desde o início. A gente usa uma infusão de capim-limão, café e o limão siciliano, que eu acho que faz o limoncello ficar completamente diferente. A gente traz o café para um final de sobremesa, sem ser da forma óbvia. E aqui, o que é isso? Esse é um biscoitinho de camomila. Dourado por cima. Exato, e é um amanteigado. É um complemento para o limoncello. É bem fresco, né? É bem delicado, né? E o café é muito evidente. Só que assim, se você não fala, as pessoas falam assim, tem uma coisa aqui, porque ninguém associa o café ao limoncello. Aí quando você fala café, putz, era isso, óbvio. Aí a pessoa consegue... Não, porque tem muito gosto do café, mas sabe que o cérebro é cruel, né, com a gente. Então, se tivesse cor de café, a pessoa ia tomar café. Associaria, se não tem a cor, isso já começa a enganar os sentidos. Você fala, eu conheço esse negócio, mas não sei o que é. Exato. Você fala, café, óbvio, porque tem muito gosto de café. Não, eu falei, pra gente falar de café, quero colocar esse limoncello que eu acho que é bem especial. E que você tem no cardápio seu, normal? Sim, aqui, desde quando a gente abriu o Nelita, abrimos com o nosso limoncello e todo mundo que prova sempre fala, ai, quero mais um, porque é muito bom, as pessoas gostam bastante. Nossa, e no final da refeição as pessoas devem ficar horas aqui sem ir embora só para tomar mais um. Só para tomar mais um limoncello. Um belo final de programa. Queria agradecer, Tássia Magalhães, aqui do restaurante Nelita, de São Paulo, uma jovem chefe, tem uma carreira fulgurante, né? Assim, sim. Começou muito cedo como chefe. Muito obrigado. Pena que você não está bebendo nada, eu vou ter que tomar a sua parte também. Obrigada, Josimar. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer te receber no Nelita. Obrigado. A gente encerra por aqui esse episódio da Rota do Sabor. Na semana que vem tem mais. A gente aguarda vocês. Até lá.
Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.